O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos alguns lugares vazios. Se você vê que tem gente em pé, precisando sentar-se, levanta a mão assinalando quantos lugares vazios tem aí perto de você. Se não, escorrega para esse lugar vazio e deixa o lugar vazio nas beiradas, perto do corredor, para as pessoas sentarem, né? Se todo mundo fizer isso, vai facilitar bastante, que daí a pessoa não precisa atravessar aí no meio de todo mundo para chegar até o lugar vazio. Pois bem, amados irmãos e irmãs, que linda essa semana, sobretudo liturgicamente. Que lindas as palavras que Deus nos dirigiu ao longo desses 7 dias. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. O que isso precisa significar aos nossos corações, sobretudo agora, ao encerramento deste cerco de Jericó, uma experiência tão íntima e tão profunda, uma semana em que os nossos olhos puderam constatar milagres testemunhados aqui. Não foi alguém que nos contou, nós vimos com os nossos próprios olhos. Muitos de nós conhecemos as pessoas que receberam esses milagres, porque são nossos vizinhos, participam do mesmo movimento pastoral. Não é charlatanice, é verdade. Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus nos ama, a mim e a você. Tanto nos ama que nos dá hoje claramente 2 missões. Nos lembra de 2 missões recebidas desde a nossa
concepção, para aqueles que se esqueceram se lembrarem. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, ou seja, sem sabor, com o que salgaremos? O padre hoje à tarde foi pesquisar um pouco de química. E eu descobri algo aparentemente preocupante. Pesquisando, eu descobri que o sal jamais perde o seu sabor. Do contrário, ele deixaria de ser sal. E aí? Como fazer então para entender as palavras que Jesus nos dirige? Aí a gente recorre à história. Aí nós fazemos como os grandes teólogos não fundamentalistas, que tiram o texto do contexto para virar pretexto. A nossa igreja, ela tem vários artifícios. E estudando um pouquinho além, eu descobri que o sal na época de Jesus não corresponde ao cloreto de sódio que nós conhecemos hoje. Não é a mesma fórmula. Por isso, não podemos fazer a mesma afirmação que a ciência faz sobre o sal de hoje. Porque o sal na época de Jesus, ele era misturado a alguns compostos para cumprir a sua missão de salgar. Por esse motivo, o sal nem poderia ficar por muito tempo conservado. Tinha que ser usado logo. Aí sim, por depender da propriedade dos elementos que o compunham, o sal poderia perder o seu sabor, se associado a elementos errados. Se eu usasse na minha composição algo que destoasse um pouquinho do meu objetivo. Já pensou um sal que ao invés de salgar adoça? Ou apimenta? Ou até mesmo amarga ou azeda? O sal poderia perder o seu sabor se associado a elementos errados, mas também em quantidades erradas ou de forma errada. Era preciso saber com quem se misturar para ter o sal na medida, na dose certa. Amados, vós sois o sal da terra. Nós, enquanto igreja, não podemos ficar isolados, senão a gente também estraga. Achar que não podemos, ou melhor, que não precisamos caminhar em comunidade, ou que não precisamos, por exemplo, ir à missa, meu Deus, é negar, portanto, a própria natureza. É andar na contramão da nossa missão. Nossa missão é dar sabor ao mundo. Por isso, é preciso misturar-se, conviver sadiamente. Contudo, não podemos nos misturar com realidades que não são da vontade de Deus. Já pensou um cristão misturado a soberba, orgulho, prepotência, corrupção e mentiras? Não se mistura a vontade de Deus, portanto, com a vontade do mundo. A vontade de Deus precisa prevalecer em nós.
Do contrário, sou eu quem vivo. Cristo ainda não vive em mim. A palavra de Deus hoje nos diz: ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Eu quero refletir um pouquinho sobre esse ser pisado pelos homens. O que isso significa? Estudando também eu descobri que em Jerusalém naquela época, ao menos uma vez ao ano, costumava nevar. E com isso as paredes da casa congelavam facilmente. O sal que perdesse o seu sabor, para não ser jogado fora, era utilizado, sendo lançado nas paredes congeladas, para que descongelassem mais fácil. Lançada sobre o gelo, e por isso acabava se espalhando pelo chão e sendo pisado comumente pelos homens daquela época. Por isso dessa expressão. O sal que já não tinha mais sabor era utilizado com aquilo que era frio, gelado. O sal também era utilizado para o sacrifício, como vemos no Antigo Testamento, ao ser lançado para a purificação sobre a água, pelo profeta, se não me engano, o profeta Elias. Isso para nos lembrar que nós temos que purificar o mundo. É nossa missão santificar a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, a faculdade, a nossa roda de amigos. Aquela conversa sem cabimento pode ter fim se ao chegar em você não dar continuidade. Quando deixamos de cumprir o nosso papel, nos vemos como o sal lançado às paredes congeladas. Nos vemos junto a pessoas e ou situações muito frias. E deixando de fazer sentido à vida das pessoas, perdemos o sentido na nossa vida também. Sabe o que isso significa? Você tem a missão de dar sentido à vida de alguém. Seria muito egoísta querer abrir mão de tudo, lançar tudo para o alto, desistir, pensando só em você. E aquele que lhe foi confiado? E aquele ou aquela que Deus colocou aos seus cuidados, permanecerá gelado, congelado, frio? Exemplos de uma vida que já perdeu sentido. A vida vira só trabalho. A gente só trabalha, trabalha, trabalha e trabalha. E quando tem oportunidade de não trabalhar, trabalha de novo. Está sempre trabalhando. Você chama aquela pessoa para almoçar na sua casa. Ah, hoje eu não vou. Eu tenho que trabalhar. Tenho que limpar a casa, tenho que fazer faxina, tenho que fazer isso e fazer aquilo. Marta, Marta. Quando a gente fica só no videogame, esquecendo que nós temos uma vida para viver, para muito além do game over, que para ter o seu restart, o seu recomeço ou para mudar de fase,
Basta que aceitemos Jesus. Vidas que são só futebol, vidas que são só novela, vidas que são só falar mal da vida dos outros e assim por diante. Vós sois sal do mundo. Na nossa música nós cantamos: recriai o teu sagrado em mim. Senhor, devolva-me o sabor. Devolva-me a capacidade de dar sabor à vida de outrem. A palavra de Deus, prosseguindo, nos remete ou nos remonta à nossa segunda missão. Vós sois luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. O evangelista Mateus, ao se referir a uma cidade construída sobre um monte, ele se refere a Jerusalém, construída sobre o monte Sião. E a igreja, ou melhor, Jerusalém sobre o monte Sião, não representa outra coisa para nós, senão a própria igreja, elevada, pois não pode permanecer escondida. Olhe ao seu redor, a igreja hoje é revelada. Estando aqui hoje, todos nós temos a oportunidade de nos lembrar que todos nós podemos, devemos e somos igreja. E ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro onde brilha para todos que estão na casa. Deus te trouxe aqui e dentro de instantes te enviará, lhe devolvendo a capacidade de brilhar para as pessoas da tua casa novamente. Mágoas, rancores, ressentimentos do passado ficam para trás, dissipados como a treva que cede lugar à luz. A vasilha no Evangelho quer dizer algo que apague a chama acesa por Deus em nós, para que a fumaça não saia, ou seja, para mais que um apagar. É algo usado para abafar tudo em nós. Mas nós não somos chamados a ser apagados ou abafados. Nós somos chamados a iluminar. Temos uma missão nesta vida. Não podemos abafar o dom que Deus nos deu. Tem muita gente que por alguma mágoa ou outra coisa quer desistir da igreja. Porque o padre isso, porque as lideranças aquilo, porque aquele povo que vai à igreja aquilo outro. Que trevas hoje, ao final deste cerco de Jericó, ao final desta missa, Deus te chama para iluminar. Que situação precisa ser iluminada na sua vida pela luz de Cristo? Onde você é chamada a dar sabor? Sua família, por exemplo, como está? Você tem cumprido bem o seu papel? Qual é o seu papel mesmo na sua família? Pai, mãe, marido, esposa, filho, filha, netos. Vocês têm dado aos seus avós a devida atenção? Todos os seus amigos e amigas, parentes e familiares, já conhecem a Deus através de você? Quais atitudes suas ou palavras que saíram da sua boca te fazem ser igreja hoje? Ser presença de Deus onde você está? Todas as suas atitudes correspondem a esse chamado de Deus para a sua vida
Ou alguma atitude ainda precisa ser mudada? Eu acho que se nós estamos vivos, a resposta é sim. Se nada precisasse ou se nada pudesse ser mudado, já teríamos cumprido a nossa missão nesse mundo. Não é verdade? Você precisa de conversão? Seu testemunho de vida, às vezes, não combina com a sua fé? Então eu tenho um convite a você. Deixe Deus transformar seu coração. Transformação. Faça uma opção radical e definitiva por Jesus. Abandone antigos hábitos que nos acompanharam talvez até este 7º dia do cerco de Jericó. Abandone antigos hábitos como músicas que não combinam com a sua família cristã. Abandone os palavrões, superstições, etc. O mundo está carente de sabor e está precisando ser iluminado. Basta você olhar ao seu redor e com certeza perceberá algo a ser feito que só estava esperando a sua decisão. Alguém cutucou o ombro do padre lá fora e disse assim, antes da procissão de entrada começar: Padre, fala para essa multidão aí toda vir para os movimentos pastorais. Fala para esse povo todo se voluntariar para ajudar na igreja. Nós estamos precisando. Deus está precisando de nós. Nem vou contar aquela carismática, porque ela no final falou assim: fala para eles virem para o grupo de oração também, padre. Olhe para os seus filhos. Olhe para a sua esposa ou marido. Olhe para os seus pais e avós. Olhe para dentro de você mesmo hoje. Agora. Não deixe para depois. E perceba o que só você pode e deve fazer. Deixe Cristo assumir as rédeas da sua vida, para que você possa cumprir a sua missão de dar sabor e iluminar a vida de quem Deus lhe confiou. E aí sim, tendo vivido uma experiência de transformação radical e profunda, de verdadeira conversão, nós poderemos dizer: o Beto de antigamente já não vive. A Maria, o João, a Carmen, o Joaquim, o Ronaldo, a Silvana, o Jailson já não vive. Eu já não vivo. Cristo vive em mim. Amados irmãos e irmãs, gostaria de convidar aqui à frente um jovem que se decidiu por ser sal da terra e luz do mundo, abraçando a sua vocação específica. Eu gostaria de chamar juntamente com a sua família aqui à frente, o jovem Luiz Norita. Cadê você? Sua família está aí? Venham todos os familiares do Luiz aqui, por favor, rapidamente. Cantemos aquela música que o padre pediu? Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. O
Os pais do Luiz Me também. puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. O Luiz é fruto da terra, filho dessa paróquia, paroquiano nosso. E hoje ele se despede dos pais porque está sendo enviado para o seminário. Eu gostaria que todos vocês ficassem em pé. Eu estava ali em cima e Deus falou comigo assim: como é que eu vou enviar o Luiz? Já que hoje é o dia do teu envio. E o Senhor falou: nada mais propício que ele ser enviado não só pelas tuas mãos, mas pelas mãos de toda a comunidade. Então eu quero convidar vocês a estenderem as mãos sobre o Luiz, sobre a família dele. Deus de amor e bondade, nós te entregamos, Senhor, a vida do Luiz, jovem vocacionado, que ao ouvir o seu suave apelo, a sua doce voz, a exemplo de Nossa Senhora, resolveu dizer sim. Que o teu Espírito Santo, por intercessão de Nossa Senhora das Graças e São Paulo Apóstolo, nosso padroeiro, o acompanhe, o guarde, o proteja de todos os males, enriqueça o seu coração com os mais ricos dons da vossa presença, os dons do Espírito Santo. Que Luiz possa, em sua caminhada, no seu discernimento vocacional que se inicia com o ingresso no seminário propedêutico, fazer um discernimento saudável, iluminado, Senhor, pelas tuas luzes, sempre guiado pelas tuas mãos. E passando, Senhor, pelo vale tenebroso, caminhando sempre nas tuas companhias, nos momentos de fraqueza, Senhor, que ele possa caminhar sobre as águas, que nos momentos tempestuosos ele possa testemunhar a tempestade acalmada, que tu possas estar sempre com ele, e que o Luiz, ao longo da sua caminhada, a cada dia, possa renovar em seu coração a verdade, o chamado que o Senhor lhe faz, a ponto do Luiz dizer: eu já não vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso, nesta noite santa, na presença da tua Shekinah, Senhor, nós te enviamos esse membro da nossa comunidade, esse filho nosso, filho da nossa família, filho amado, para que se cumpra na sua vida a sua vontade, Deus. Luiz, em nome de Jesus, eu te envio para a sua missão, para o seu discernimento vocacional no seminário, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus diz assim: Jesus diz assim para os primeiros que ele chamou: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Dá uma olhada por aí. Tá um mar de gente aqui, não tá? Simbolicamente, eu gostaria que nesse momento você se despedisse dos seus pais e da sua avó. Porque Deus, tá vendo esse marzão?
É para esse mar que Deus te envia. Deus te envia para águas mais profundas. Cantemos. Pode cantar essa aí mesmo. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Vai, Luiz, Te amarei, porque é Deus que te chama. Senhor. Vai! Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Não é lindo, gente, plantar uma semente dessa num dia como esse? Dá uma grande salva de palmas de gratidão para Jesus. E naquilo que o Luiz precisar da sua comunidade, nós estaremos aqui. E nós já começaremos com a nossa oração. A partir de hoje, todos têm um compromisso: rezar pelo Luiz, pelo nosso seminarista. Amém? E eu tenho a alegria hoje de ter também o meu pai, a minha mãe, a minha irmã aqui conosco, né? Que alegria. Nós vivemos isso também um dia, não é verdade? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Nunca se esqueça disso.